Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Eu venho hoje trazer a vocês um breve comentário sobre esse primeiro capítulo dessa série de vídeos que o Brasil Paralelo está lançando, que compõe o documentário História do Comunismo, tá? O assunto é complexo e eu gostaria muito de ser justo nos apontamentos que eu farei e gostaria muito realmente de esclarecer as questões que, infelizmente, eu acredito que esse primeiro capítulo não serviu para esclarecer, tá? Então, procurarei ser breve, apesar da dificuldade do tema, e para isso vamos logo ao que interessa, né? Só fazendo apenas uma observação, o objetivo aqui não é criticar o Brasil Paralelo, nada disso. O Brasil Paralelo tem feito coisas muito boas, nós precisamos de mais empresas, inclusive, que façam esse trabalho que o Brasil Paralelo está fazendo, né? O objetivo aqui, os objetivos, eu poderia dizer, são basicamente dois. Primeiro, realmente trazer ao nosso público um conhecimento mais profundo do que é o marxismo real, e não aquilo que a mídia nos impõe, aquilo que a narrativa de esquerdas nos impõe, não, mas aquilo que é de fato o marxismo. Então esse é o primeiro motivo. Segundo objetivo desse vídeo é pontuar questões que infelizmente fizeram com que esse primeiro capítulo dessa série lançada pelo Brasil Paralelo sobre a história do comunismo não tenha atingido o seu objetivo. Ou seja, o primeiro capítulo tem como título O Marxismo de Marx, mas infelizmente, não sei exatamente o porquê, não conseguiu entregar o que prometeu. Quem assiste esse primeiro capítulo dessa série, desse documentário do Brasil Paralelo, História do Comunismo, não vai saber o que é o verdadeiro materialismo de Marx. Lamento dizer, não gostaria de estar dizendo isso, mas é preciso, até para que o Brasil Paralelo, tendo conhecimento do que eu tenho aqui a falar, não considere quem está falando, siga o conselho de São Tomás, né? São Tomás dá esse conselho para aqueles que querem ter uma vida de estudo, né? Olhai antes o que é dito com razão e não quem diz. E isso confiai à memória. Então eu espero que o Brasil Paralelo não olhe quem está dizendo, mas olhe o que é dito e os fundamentos que são oferecidos nesse vídeo e faça uma autocrítica. Porque, caso contrário, o conteúdo, né, que é o mais importante, mais do que o marketing, mais do que a estética, mais do que qualquer coisa, embora tudo isso também seja importante, o Brasil Paralelo tem mérito em fazer isso de uma maneira profissional, mas o conteúdo é o que realmente importa, tá certo? Então, para que ele faça uma autocrítica e comece a ter esses certos cuidados quando tiver que construir um documentário sobre temas tão complexos como esse, o marxismo, né? No caso específico. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer é notar aqui o que foi dito à guisa de introdução por um rapaz lá do Brasil Paralelo, antes de começar propriamente o primeiro capítulo. Esse rapaz, então, fazendo aí uma introdução, ele diz algumas coisas interessantes. Por exemplo, que o Brasil Paralelo quis transcender o debate superficial e o discurso militante. Muito bom. Logo em seguida ele diz, por isso procuramos professores especialistas das universidades mais conceituadas do mundo. Muito bom. E por fim, diz que esse é um dos empenhos e uma das coisas que o Brasil Paralelo buscou fazer para mostrar a seriedade e, notem, o rigor acadêmico de sua abordagem sobre o tema. Tudo isso é muito bom, mas infelizmente o resultado não atingiu o que eles prometeram, né? Quem assiste esse primeiro capítulo não vai saber o que é o verdadeiro marxismo de Karl Marx, tá? A intenção é muito boa, mas não atingiu o seu objetivo, e aí cabe ao Brasil Paralelo fazer essa autocrítica. Cabe a mim agora entrar exatamente nas críticas, certo? Muito bem. Então vamos lá, para tentar ser breve, né? Primeira coisa, além de alguns equívocos menores a respeito de história da biografia de Karl Marx, né? Porque há também alguns nesse primeiro capítulo, como por exemplo, ou melhor dizendo, há alguns nesse capítulo, há
também uma coisa que incomodou muito os ouvintes, né? Aqueles que assistiram esse primeiro capítulo. Doeu no ouvido dessas pessoas. E eu vou pontuar aqui claramente o que doeu no ouvido dessas pessoas, tá? Então, primeiro ponto, lá pelo minuto 12, um desses professores que foram consultados diz o seguinte, vocês podem conferir aí, tá no YouTube, no primeiro capítulo. Abrindo aspas, o professor diz o seguinte, as revoluções burguesas vêm como criadoras de um campesinato livre. Repito, as revoluções burguesas vêm, ou seja, elas chegam como criadoras de um campesinato livre. Ora, isso absolutamente, primeiro, não é verdade. Segundo, é muito encontrado em panfletos de esquerda, em livros de divulgação de história feitos por autores marxistas ou autores esquerdistas, mas não é a realidade. Mas vocês encontrarão em qualquer livro de história geral feito por um comunistinha essa visão. Mas não é isso que aconteceu. Eu vou lhes dar apenas um exemplo. Peguemos, por exemplo, essa obra, A Revolução Francesa, do historiador francês Pierre Gachot. Tá certo? O Pierre Gachot, comentando a respeito da situação dos camponeses, às vésperas, notem, da grande Revolução Burguesa, né, que foi a Revolução Francesa. É claro que nós tivemos também um pouco antes, muito pouco antes, a Revolução Industrial, mas do ponto de vista político, é o marco, né, da história, é a Revolução Francesa. É uma revolução, como diz, veja, Revolução Burguesa. Já é um modo de descrever as coisas de marxista. Né? Nós poderíamos dizer que foi uma revolução feita por representantes de diversos setores daquela sociedade, do antigo regime, digamos assim, para pensar na divisão que segue Tocqueville, certo? Onde participaram plebeus, onde participaram clérigos, onde participaram, inclusive, nobres, tá certo? E que visou reorganizar a estrutura política da sociedade. Nós poderíamos escrever dessa maneira, mas já falar, né, de revoluções burguesas e que elas têm esse papel, já é um modo de falar criado pelos marxistas. Então isso incomoda as pessoas, porque elas já identificam isso como uma narrativa de esquerda. E, voltando aqui para o que eu tinha dito a respeito do Pierre Gachot, para que nós entendamos como isso é falso, objetivamente falando, ele comentando a respeito da situação da classe campesina às vésperas da grande Revolução Francesa, ele diz o seguinte, abre aspas, a verdade é que, na véspera da Revolução, pelo menos metade do solo francês pertencia aos camponeses. Fecho aspas. Ou seja, era de propriedade privada de camponeses. O que as revoluções liberais, o que a revolução industrial, comercial, econômica vão fazer ali no final do século XVIII, começo do século XIX, não é trazer à tona uma classe campesina livre. Perdão. Não. Mas é atrair muitas vezes o campesinato para a indústria e tirá-los da condição de trabalhadores do campo para ser trabalhadores de indústrias, de fábricas. Tá certo? Então aqui há uma repetição de uma narrativa tipicamente de esquerda, tipicamente marxista, que foi propalada aí nesse primeiro capítulo sem oposição, sem contraponto. E logo em seguida, um desses professores diz o seguinte, a Revolução Burguesa alcançou o estabelecimento de novos princípios. Ok, quais? E ele diz, a livre iniciativa e a propriedade privada dos meios de produção. Ora, senhores, é impossível para quem conhece o mínimo de história da civilização cristã ocidental acreditar que isso surge com a Revolução Francesa. A livre iniciativa, por mais que ela tivesse dificuldades de proliferar, de crescer no meio da civilização, no meio da sociedade feudal, né, que era muito partilhada,
que cada lugar tinha um tipo de alfândega, tinha um tipo de imposto, enfim, tinha as guildas que colocavam certas regras, por mais que isso tivesse uma certa dificuldade de crescer, era um princípio pacífico. Sempre houve. E para quem conhece um pouco de história, sabe que a iniciativa privada sustentou muitas das ações, das intervenções estatais dos próprios reis, tanto na Idade Média, quanto no Renascimento e até a época da Revolução Francesa. Então isso não é verdade, mas é verdade que esse modo de apresentar as coisas é típico em livros e em panfletos de esquerdistas. Peguemos, por exemplo, um livro de ensino médio, escrito por um aluno de um professor esquerdista da USP, escrito por um professor da USP de esquerda. Ele repetirá exatamente isso aqui. Então é isso que doeu no ouvido das pessoas, e é isso que a Brasil Paralelo tem que parar para avaliar. Por que nós deixamos a coisa passar deste modo? Bom, é porque queremos ser isento, mas isso não me parece isenção. Isenção talvez seria se houvesse imediatamente a esse tipo de avaliação um contraponto. Aí, ok, né? Mas não foi o caso. A coisa passou com essa narrativa para se explicar o contexto em que está nascendo a concepção marxista de comunismo. Né? Então, quer dizer, isso foi uma coisa bastante ruim e que precisa ser pensada pelos roteiristas aí da Brasil Paralelo. Mas muito bem, vamos em frente, tá certo? Por exemplo, um erro menor, mas que para quem conhece a história chama atenção. Que se diz em determinado momento aí do primeiro capítulo que Marx foi a Paris para aprofundar seus estudos em Hegel. Ora lá! Só pode dizer isso quem não conhece a história de Marx. Bom, primeiro que Hegel é um pensador alemão, tá certo? E que, muito antes da estadia de Marx em Paris, porque Marx chega em Paris em novembro de 1843 e fica aí até 1844, estudando economia política, etc. Muito bem. Mas, muito antes disso, o Marx já havia lido a obra de Hegel de cabo a rabo, já havia se tornado hegeliano, já havia professado a sua, digamos assim, vassalagem perante ao mestre Hegel, já tinha feito até poemas em francês para Hegel, dizendo que, graças à estética de Hegel, nós poderemos nos purgar dos nossos erros, dos erros do pensamento do nosso tempo. Isso em 1837. Marx tem uma breve passagem pela Universidade de Bonn, em 1936, muito próximo a Trier, de onde ele provinha, mas foi um fiasco, né? E eu não vou entrar nos detalhes, senão nós não terminamos isso hoje. O pai, mandou ele para Berlim, na esperança de que lá ele estudasse o que ele tinha que estudar, e o pai dele queria que ele estudasse direito, não só corretamente, mas a matéria, ele queria que ele se tornasse advogado como ele. Tá certo? Muito bem. E lá, em Berlim, em Bonn, o Marx já preferia as aulas de August Schlegel sobre literatura, o irmão do grande expoente do romantismo alemão, Friedrich Schlegel. Marx preferia as aulas dele às aulas de direito. Tá certo? Marx já tinha lido Kant, já tinha lido Fichte, e o Marx pode ser um demônio, mas o Marx era de uma inteligência superior. Isso é um fato. Superior quer dizer acima da média, né? Não que o que ele tenha produzido seja fruto de uma inteligência acima da média. Foi um aborto de uma grande inteligência que podia ser usada para algo melhor. Marx já tinha lido tudo e era um romântico tout court. E quando eu digo um romântico tout court, implica em tudo que isso significa, que não foi, por exemplo, sequer mencionado nessa primeira parte, e que é relevante para se entender o que é o marxismo de Marx. Tá certo? O que significa isso? A adoção da filosofia panteísta, que era aquela filosofia do Sturm und Drang, né? Muito baseada em Herder, ou de modo especialíssimo em Spinoza. Tá certo? A influência de Spinoza sobre Marx vai ser até o fim da vida.
né? Isso também sequer foi mencionado, mas ok, eu entendo as limitações. Mas tem coisas que não podem passar batido, tá? Então Marx não foi para Paris aprofundar estudo de Hegel, nada. O Marx, quando ele estava no Dr. Club de Berlim, com os doutores da Universidade de Berlim, que eram todos hegelianos e que se reuniam para estudar Hegel, para ler partes de Hegel, para comentar e etc., ou para fazer poemas e ler poemas, ele já sabia tudo e já era hegeliano, tá certo? Então ele não foi aprofundar o estudo de Hegel. A Rheinische Zeitung, que era a gazeta onde ele escrevia, aliás, liberal, foi fechada pelo governo prussiano e ele teve um convite para ir à França, tá certo? Então por isso ele foi à França e lá ele decidiu, nós estamos em 1843, já são 2 anos após a publicação das Wesen des Christentums, ou seja, a essência do cristianismo, de Ludwig Feuerbach, que foi um ponto de inflexão na história do pensamento de Marx, que também sequer foi citado pelo documentário. Então Marx já está no momento em que ele não está apenas repetindo a doutrina de Hegel, apenas usando o ferramental filosófico de Hegel para explicar as coisas, mas ele está formulando o seu próprio pensamento, a partir, é claro, do pensamento de Hegel também, mas com agora um outro viés, um viés mais voltado para a atividade política. É por isso que ele vai para Paris e estuda também, se dedica a fazer a crítica, não o estudo, mas se dedica a fazer a crítica da filosofia política de Hegel. Tá bom? Muito bem. Mas enfim, isso é, como eu disse, algo menor. Agora, há uma coisa que não pode passar batido, e aqui vamos para os 2 últimos pontos dessa minha crítica. Muito bem. Em um determinado momento do documentário, um dos convidados, ele diz que ele faz uma breve explicação do que seria a dialética hegeliana. Isso é fundamental para se entender Marx, porque senão não se entende Marx. Isso não sou eu que digo, é uma outra pessoa e eu vou mostrar já para vocês quem é. Então ele se propõe a explicar mais ou menos, ele dá uma explicação sucinta do que é a dialética de Hegel, e foi talvez traído pelo tempo, ou pelos cortes da edição, je ne sais pas, como diziam os franceses. O fato é que ele não tocou simplesmente no ponto mais importante da questão do pensamento hegeliano, da dialética hegeliana, que é a concepção de dialética do ser. Ele apresenta uma concepção de dialética que já existia entre os gregos, e aí mostra como Hegel transpõe essa concepção de dialética para a teoria da história. Simplesmente tem um hiato aí, que é a dialética hegeliana, que não é aquela dialética dos gregos antigos. É outra coisa, tá certo? Então, para que a gente possa entender a importância disso, eu vou ler uma citação para vocês. Bom, primeiro, não explica... Eu sei que é difícil de explicar isso, e ainda mais para um vídeo de 1 hora com essa proposta, eu sei, mas ao menos indiquem para aqueles que se interessam realmente por se aprofundar e por conhecer, saibam o caminho a trilhar. Isso não foi feito. E eu vou fazer agora aqui, para ajudar o Brasil Paralelo. Olha só, eu vou ler uma citação para vocês e depois eu vou dizer de quem é essa citação. Abro aspas. Os leitores atuais não estão preparados para lerem os escritos de Marx. E por quê? Bom, por múltiplas razões. Uma das mais importantes é que atualmente se conhece muito mal não só a filosofia hegeliana, sem a qual é difícil assimilar o método de Marx, mas também a história do materialismo, sem a qual não é possível ter uma ideia clara da doutrina de Feuerbach, que foi em filosofia o predecessor imediato de Marx, e que forneceu em considerável medida a base filosófica da concepção de mundo de Marx e Engels. Fecho aspas. Quem diz isso? Na década de 20, do século 20, portanto, 1920 e pouco, esse cidadão aqui, não sei se vocês conseguem ver, o nome dele é Georg Plekhanov. Ele é considerado nada mais nada menos do que
um dos pais do marxismo ortodoxo. E ele está explicando para as pessoas na década de 20 que elas não estão entendendo Marx. E aí eu me pergunto, imagina hoje. Se a intelectualidade da década de 20 do século 20 não tinha o ferramental para entender Marx, imagine hoje. Imagine hoje. Bom, isso daqui não foi indicado para aquelas pessoas que assistiram esse documentário, mas isso é muito importante. Porque nisso, apesar dele ser marxista, ele tem muita razão. Ele tem total razão. E eu sei porque eu me propus a ler os textos de Marx. Eu me propus não só a ler o Manifesto do Partido Comunista, eu me propus a ler a ideologia alemã, eu me propus a ler os manuscritos econômicos filosóficos, eu me propus a ler o Antidüren, escrito por Engels, mas noto já antes que alguém venha dizer, mas isso é de Engels. E não confundam Engels com Hegel. Isso é de Engels e não de Marx. Todos os textos do Antidüren foram corrigidos, lidos e corrigidos por Marx, e parcela deles foi escrita pessoalmente por Marx. Então eu me propus ali isso, eu não li só biografias de Karl Marx, como por exemplo essa nota biográfica feita pelo Lenin, tá certo? Eu li muitas outras coisas mais. Então eu sei que se entender minimamente, mas do jeito certo, Hegel, você não vai conseguir entender Marx. Se você não conhecer minimamente, mas do jeito certo, Ludwig Feuerbach, vocês não vão entender Marx. Precisam ler ao menos a essência do cristianismo, que é a obra publicada por Feuerbach em 1841, Das Wesen des Christentums, a essência do cristianismo, que segundo Marx, que segundo Engels, que segundo Lenin, foi o que trouxe Marx para o materialismo. E segundo Marx, foi Feuerbach, com essa obra, o verdadeiro fundador do materialismo moderno. Isso está nas obras de Marx. Mas nada disso foi dito. Certo? Mas é preciso saber disso. E por conta disso, antes de terminar a nossa crítica, eu vou fazer uma pequena observação a respeito da dialética hegeliana. Tá certo? Esse daqui é um livro fabuloso, é um calhamaço de 600 páginas, mas vale muito a pena para quem quer entender Hegel. O autor é o Charles Taylor, tá certo? E se você quer ler a Fenomenologia do Espírito, por exemplo, do Hegel, e tentar entender, aconselho fortemente que você se muna também aqui com essa obra do Charles Taylor. Vai te poupar tempo, dor de cabeça e vai te facilitar a compreensão da obra de Hegel, tá? Pelo menos da Fenomenologia do Espírito. A lógica já é outro papo. Mas muito bem, vamos lá. A obra de Hegel também é vasta. O Charles Taylor faz o seguinte comentário quando ele trata do pensamento dialético em Hegel. Prestem atenção. Abro aspas. É por isso que Hegel sustenta que o ponto de vista ordinário da identidade deve ser abandonado na filosofia, em favor de um modo de pensar que pode ser chamado de dialético. Bom, rapidamente tentarei fazê-lo. Isso é muito complicado. Mas o que o Charles Taylor está dizendo aí é que Hegel opta pelo abandono do princípio de identidade. O princípio de identidade foi expresso clarissimamente, limpidamente por Aristóteles. Então essa é a parte fácil da minha explicação. Segundo Aristóteles, o ser é o que é. No caso aqui estamos lidando com ente, mas isso é uma explicação mais refinada que a gente pode passar ao largo agora, mas enfim. Isto é um copo, e o copo é o que ele é, um copo. Né? Isto é uma caneta, e a caneta é o que ela é, uma caneta. Isto é um livro, e um livro é o que ele é, um livro. Então, o princípio de identidade diz que todo ser é idêntico a ele mesmo. E decorrente desse, diretamente ligado a esse, vem outro princípio, que é o princípio de não contradição. E o princípio de não contradição também é límpido, como a filosofia de Aristóteles, pelo menos grande parte dela.
que diz o seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então isso é um copo. Ele não pode ser um copo e ao mesmo tempo não ser um copo. Não é possível, né? Isso daqui é uma caneta. E ela é uma caneta e não pode ao mesmo tempo não ser caneta. Ou essa é uma caneta de tinta vermelha. Ela não pode ser ao mesmo tempo uma caneta de tinta vermelha e uma caneta de tinta preta, né? Não dá. Não dá. Ou ela é de tinta vermelha, como é essa, ou ela é de tinta preta. Tá certo? Muito bem. Esse é o princípio de identidade. Todo ser é idêntico a si mesmo, todo ser é o que é. E o princípio de não contradição, que é uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. É isso. Pessoal, de onde Aristóteles tirou isso? Ora, do mundo. Ele olhou para o mundo e viu que é assim. Se isso daqui é um copo, eu não posso dizer que é uma faca. É um copo. Então, sim, se ele é copo, enquanto copo, ele não pode ser uma faca. Ou ele não pode ser o oposto de copo. Certo? Isso aqui é claramente um livro. Independente da porcaria que tem aqui dentro, né? Afinal, foi escrito por Engels. Mas é um livro. Ele não pode ser ao mesmo tempo um livro e o oposto de livro. Ele não pode ser ao mesmo tempo um livro e, sei lá, um pneu de carro. Vocês podem estar dizendo, que viagem é essa, né? É uma viagem no sentido de que as coisas são o que são, pura e simplesmente. Então Aristóteles olhou para o mundo e tirou esses princípios do mundo, ou seja, do ser. Esses princípios, princípio de identidade, princípio de não contradição, são princípios do ser. Eles estão no ser. E quando nós, homens inteligentes, olhamos para o ser, nós retiramos, nós verificamos, primeiramente, essa realidade do ser e entendemos esses princípios que estão lá. E esses princípios passam para o nosso intelecto. E olha que coisa bonita. São esses princípios que estão no ser que regem a nossa razão, que são o trilho da nossa razão. E é por isso que quando se discute, ganha, por exemplo, na discussão, aquele que mostra que o outro entrou em contradição. Disse uma coisa e agora está dizendo o oposto. O sujeito perdeu a credibilidade. Ou fulano, ou quando se comprova que o outro mentiu. Porque o que é a mentira se não dizer que algo que é, não é? Ou dizer ou dizer de algo que não é, que é? É essa a mentira. Então, se eu digo, eu seguro agora entre minhas mãos uma lapiseira. Ora, se comprovarem facilmente que isso é uma caneta Bic, eu estou mentindo, porque eu estou dizendo que isso daqui é uma coisa que ela não é. É simples. Tentei ser o mais simples possível. E agora vamos para o lado negro da força. Hegel está dizendo que isso tem que acabar. Esses princípios precisam ser superados e eles serão inevitavelmente superados porque a natureza de tudo é contraditória. É e não é ao mesmo tempo. Agora a pergunta vale a pena. Que viagem é essa? Bom, vamos lá. Deixa eu pegar uma citação aqui para vocês. Essa é uma frase de Hegel na lógica, tá? Abro aspas para Hegel. Toda coisa em si mesma é contraditória. Eu não sei se vocês lembram de Heráclito, que diz que tudo é um fluxo de ser e não ser. É por aí. É uma viagem. Eu não sei para onde leva essa viagem, mas eu sei alguma das consequências dela. E uma das consequências é negar a racionalidade humana. Hegel, ele tinha uma religião que não era protestante, que não era católica, que não era judaica, que não era pagã. A religião dele era a crença irracional de que existe uma divindade que é dialética nesse sentido. E que toda essa realidade é nada mais do que uma emanação desse Geist. Tá certo? E Marx creu nisso. Ele creu nisso.
E depois não abandonou tudo isso, o que é importante ser dito. Vejamos, por exemplo, aqui. O que é o anti-Düring? É óbvio que isso não tinha como explanar tudo isso no documentário, eu entendo. Mas, repito, ao menos indicar as portas certas para que as pessoas pudessem pesquisar. No anti-Düring, o Engels se propõe a fazer a refutação de um professor de uma universidade alemã, o senhor doutor Düring, que se apresentava como criador de um socialismo verdadeiramente científico, baseado na ciência real empírica de origem inglesa e de origem iluminista. Certo? Ué, mas peraí. O Marx não é científico? Eles não são os pais do socialismo científico contra o socialismo utópico? O Capital não é uma obra de ciência econômica? Marx não se colocava como um defensor da ciência? Sim, mas que ciência? Qual ciência? Bom, mas Marx não era um materialista? Não será? Será que Marx era materialista? Deixa eu ler aqui uma citação de Marx para vocês. Isso daqui é uma citação de Marx quando ele está em Paris, em 1844. E lá já está fazendo o que ele chama de a crítica do pensamento político do seu antigo mestre, Hegel. Certo? Quer dizer, antigo não. Porque ainda quando ele estiver escrevendo o Capital, ele vai se proclamar discípulo de Hegel. Mas aqui ele está fazendo uma crítica. Ele está melhorando, digamos assim, o sistema do seu antigo mestre. E olha o que ele diz. Vemos aqui, abro aspas para Marx nos manuscritos econômicos filosóficos. Abre aspas. Vemos aqui como o naturalismo realizado, ou humanismo, se diferencia tanto do idealismo quanto do materialismo. E é, ao mesmo tempo, a verdade unificadora de um e de outro. Quer dizer que o humanismo e o materialismo de Marx é uma espécie de união entre idealismo e materialismo? É um pouco diferente do que a gente ouve falar, né? Será que eu não li direito? Vamos ver. Esse é o Erich Fromm, marxista, dos círculos concêntricos em redor da escola de Frankfurt. Alguns o consideram como um frankfurtiano, tá? Da escola de Frankfurt. Outros não. Enfim, ele escreveu esse livro, Marx e seu conceito de homem. E ele diz uma coisa curiosa aqui, pessoal. Olha só. Estou indicando para aqueles que querem entender, né? Ele diz assim: entre os mal-entendidos que circulam, não há, talvez, outro mais difundido que a ideia do materialismo de Marx. Ele está dizendo que não entenderam muito bem o materialismo de Marx, hein? Eu acho que não entenderam mesmo, porque o Marx está dizendo uma coisa aqui que não tem nada a ver com esse conceito vulgar de materialismo que nós conhecemos. Ou que circula nos nossos dicionários escolares, por exemplo. É outra coisa. E ele continua. Ele diz o seguinte, olha só. Basta dizer por ora que esta imagem popularizada, vulgarizada do materialismo de Marx e sua tendência anti-espiritualista é totalmente falsa. Totalmente falsa. Olha só que coisa curiosa. Hegel escreveu, já no final do século XIX, uma obra intitulada Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. E lá ele conta a história da trajetória intelectual dele, de Marx, passando do romantismo pelo hegelianismo, chegando ao feuerbachianismo, até construírem o seu próprio e lindo e maravilhoso sistema, materialismo histórico. Certo? E lá ele diz o seguinte: o que é o materialismo?
O materialismo é um sistema de ideias que se fundamenta numa relação específica entre matéria e espírito. Pô, Ronaldo, mas você não abriu aspas? Você está falando de cabeça? Não, isso aqui é decorado. Isso aqui eu decorei. Né? Depois eu posso passar a citação para quem quiser. Está no Ludwig Feuerbach, O Fim da Filosofia Clássica Alemã. Palavras de Engels. O materialismo é um conjunto de ideias que se fundamenta numa relação distinta entre matéria e espírito. É um pouco diferente, né? É um pouco diferente do que normalmente os marxistas, stalinistas ou leninistas apresentam. É bastante diferente do que nós vemos nos manuais de história sobre o materialismo de Marx. E, infelizmente, é diferente do que nós vimos no Brasil Paralelo sobre o materialismo de Marx. Ninguém aprendeu que o materialismo de Marx, na verdade, é dialético. E, portanto, não se trata de uma mera negação do espírito. Se trata de uma doutrina irracionalista, negadora do ser das coisas. E é por isso que gera fanáticos. E é por isso que, sobre muitos aspectos, ela poderá ser, também por isso, é verdade, poderá ser feito analogias entre o marxismo, o partido e a religião e as igrejas. Existe essa analogia é possível porque no âmago do marxismo está uma dialética irracional, religiosa, mas não não explico de uma religião como, por exemplo, a religião ou a teologia cristã, católica. Não. Para a teologia católica, a fé tem um preâmbulo racional. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é assim, crê e pula no abismo. Não, não é assim que funciona. Existem preâmbulos, existem premissas racionais que conduzem o intelecto até os mistérios de fé. O nosso intelecto, segundo a teologia católica, por exemplo, tomista, o nosso intelecto é conduzido pela razão à fé. E a fé naquilo que não pode ser acessado pela razão, ela é suportada por preâmbulos racionais. E é por isso que ela não pode ser fanática. Porque fé e razão estão unidas nesse edifício. Agora, aqui em Hegel, na teologia hegeliana, não. Da teologia hegeliana sai Kierkegaard. E aquela concepção de fé dele que é um salto no escuro. Não tem nada de razão. Nada racional. E isso vem da dialética. E a dialética está aqui, no Marx. Eles aplicaram em tudo, até no conceito de ciência. Nesse livro aqui, Engels está refutando essa concepção de materialismo que estão dizendo que é de Marx e de Engels. Não é. O materialismo deles é dialético, é diferente. E está aqui, para quem quiser ler. Então, por exemplo, eu vou fazer uma citação para vocês. Tá bom? Olha só. Página 20. Prestem atenção. Página 20. Olha só que interessante. Olha só. Para o metafísico, olhem isso, hein? Abre aspas, para Engels, o parceirão do Marx, com o aval do Marx. Abre aspas. Para o metafísico, as coisas e suas imagens no pensamento, os conceitos são objetos isolados de investigação, objetos fixos, imóveis, observados um após o outro, cada qual por si, como algo determinado e perene. E aí ele diz o seguinte: à primeira vista, este método especulativo, né, que considera que as coisas são vistas por mim individualmente, por exemplo, isso é um copo, por exemplo, isso é um livro, por exemplo, isso é uma caneta, e estão ali perenes, ou seja, enquanto persistirem, enquanto existirem, estão lá, independentes de mim, par exemple, certo? Aí ele diz, à primeira vista, esse método especulativo parece-nos extraordinariamente plausível. Por quê? É do chamado senso comum. Olha isso, hein? É do chamado senso comum. E olha só. E esse método do pensamento metafísico,
por justo e necessário que seja em vastas zonas do pensamento, mais ou menos extensas, de acordo com a natureza do objeto que se trata, tropeça sempre, cedo ou tarde, com uma barreira que, franqueada, faz com que ele se torne um método unilateral, limitado e abstrato. Perde-se em contradições insolúveis. Então, olha só, ele está criticando aquilo que nós conhecemos como materialismo, como cientificismo moderno, né? Ele está criticando, ele fala, não é por aí não é acreditando que essas coisas são seres que você vai fazer ciência, tá certo? Você vai, inevitavelmente, cair em contradições, porque isso é um método unilateral, limitado e abstrato. Essa palavra é multissêmica aqui, né? Mas, de qualquer modo, é uma crítica a esse modo de pensar, que é um modo de pensar que se atribui a Marx e a Engels, dizendo que eles são meros materialistas. Eles não são meros materialistas. E sabem por quê? Por causa disso aqui, senhores. Eu vou ler para vocês agora. Abre aspas para Engels. Marx e eu fomos, sem dúvida, Marx e eu fomos, sem dúvida alguma, os únicos que salvaram da filosofia idealista alemã a dialética consciente, incluindo-a na nossa concepção materialista de natureza e de história. Ou seja, a concepção materialista e a concepção de história de Marx tem como fundamento a dialética hegeliana, que nega o ser das coisas, que é base do idealismo alemão. E nesse documentário é apresentado o pensamento de Marx, o materialismo de Marx, como oposto ao idealismo de Hegel. E isso não é simplesmente assim. Isso não é verdade. E, portanto, ninguém vai entender o que é o verdadeiro marxismo desse modo. O marxismo ele tem um fundamento idealista, religioso, que foi continuado, como nós estamos vendo nessa obra do final do século XIX, dentro do pensamento marxista. Marx, Feuerbach, entre outros, perceberam que ali, no século XIX, aquela visão teológica hegeliana não seria muito bem vista, muito bem-vinda para a discussão com a ciência da época, para a discussão com a ciência política, com a ciência econômica da época. Aquele afã pela ciência não podia ser vencido pela velha teologia hegeliana. Era preciso pegar aquilo que eles acreditavam, que era verdade no sistema de Hegel, e trazer para uma linguagem mais adequada. E eles fizeram isso. E quem diz isso não sou eu. E eu vou fazer uma outra citação. Vocês já ouviram certamente falar desse cidadão aqui, Herbert Marcuse. O Herbert Marcuse escreveu esse livro, Razão e Revolução, Hegel e o Advento da Teoria Social. Vocês ouviram falar desse livro? Certamente. E olha só que coisa curiosa, pessoal. Olha o que ele diz aqui, olha. Abre aspas para o nosso amigo Marcuse. Feuerbach, por parte do fracasso de Kierkegaard, no reconhecimento de que naquela época o conteúdo humano da religião só podia ser preservado pelo abandono das formas religiosas sobrenaturais. Então, segundo Herbert Marcuse, Feuerbach viu o fracasso de Kierkegaard. Feuerbach, Marx, Kierkegaard são filhotinhos de Hegel. E Kierkegaard se direciona para a teologia, né? Para o pensamento da fé, né? Essa concepção de fé kierkegaardiana, cega. Tá certo? Já Feuerbach percebeu que não é por aí que nós vamos fazer mudança na cultura e no pensamento. Ele viu que não dá mais para a teologia, no século XIX, ser uma verdadeira oponente do que está ali naquele
caldo de empirismo, iluminismo, racionalismo e logo mais positivismo. Não, é preciso ter aqui o coração do pensamento hegeliano, a dialética. Ele precisa ter uma roupagem diferente. Nós não podemos falar de teologia. Então, Feuerbach parte do fracasso de Kierkegaard, porque ele compreendeu que a religião, naquilo que ela tinha de importante, de humano, só podia ser preservado pelo abandono das formas religiosas. Você viu isso no documentário? Eu não vi. Não tem. Então acho que as pessoas não vão compreender bem o que é o marxismo de Marx. Mas isso é uma interpretação do Marcuse, né? Isso é uma interpretação do Marcuse. Será? Ludwig Feuerbach, quando escreve em 1841 A Essência do Cristianismo, naquela época as pessoas liam os livros e faziam críticas, né? Hoje em dia, malemar, um artigo se lê. Mas muito bem. Ele publicou Das Wesen des Christentums e recebeu várias críticas. E olha que coisa curiosa. Ele foi criticado, acusaram ele de ser um ateu. Ele era um ateu. E aí, na segunda edição alemã, no pós-fácil, Feuerbach disse o seguinte: muitos me acusaram de ateísmo, mas o que eu quis nessa obra não foi abolir a religião, mas simplesmente trazer aquele verdadeiro coração da religião, aquela verdadeira religião que nada mais crê senão na verdade, na dignidade e na divindade da natureza humana. Tá? Pós-fácil, a segunda edição alemã do A Essência do Cristianismo de Feuerbach. Eu usei isso como epígrafe do meu artigo sobre o título do meu artigo é O Ateísmo Religioso de Karl Marx. Digam vocês para mim, é possível por meio desse documentário você saber isso sobre Marx? Mas vamos ainda além. Vamos ainda além. Vocês viram o que disse o Marcuse. Vocês viram o que disse o próprio amigo de Marx, Ludwig Feuerbach, que o Marx chamou do verdadeiro criador do materialismo moderno, e que Plekhanov, o pai do marxismo ortodoxo, disse que é fundamental, sem a leitura da qual, no caso as obras de Feuerbach, não se pode entender a Weltanschauung, né? A cosmovisão de Marx e Engels, tá certo? Não sou eu que estou dizendo. Apesar de o conselho ainda ser válido, não olhem quem diz, mas o que é dito com razão. Então vamos lá a Erich Fromm. Erich Fromm diz o seguinte, olhem só que coisa curiosa, hein? Olha só. Agora eu abro aspas. Abre aspas. A filosofia de Marx foi, em termos seculares e não teístas, um passo novo e radical na tradição do messianismo profético. Tendeu à plena realização do individualismo e ao mesmo fim que ao qual foi guiado o pensamento ocidental desde o Renascimento, passando pela Reforma até o século XIX. Será? Será? E aí ele diz uma coisa curiosa, que tem tudo a ver com aquilo que Feuerbach, amiguinho do Marx, confessou, que tem tudo a ver com aquilo que Marcuse disse a respeito de Feuerbach nesta obra, e que tem tudo a ver com o que Marx fez. Que é o seguinte: o fim de Marx, o objetivo último de Marx, o socialismo, baseado em sua teoria do homem, é essencialmente um messianismo profético em linguagem do século XIX. Isso daqui é um marxista falando. Não sou eu não, é um marxista. É um marxista. E vocês já viram que o próprio Marx aqui em 1984 diz que o naturalismo dele, o materialismo dele, é na verdade a união entre idealismo e materialismo. Por que será, hein? Será que é porque, como diz o Engels aqui, no Anti-Düring, a base do pensamento dele social, e mesmo em ciências físicas,
é a dialética hegeliana? Que é irracional? Que nega os princípios do ser e da razão? É óbvio que tinha que dar essa loucura do marxismo. Aí você começa a entender o que é o marxismo. E esse coração religioso que tem o marxismo, você começa a entender porque gera fanatismo. E aí você começa a entender também por que foi tão fácil de criar essa aberração aqui na América Latina chamada teologia da libertação. Porque pegaram pessoas de dentro da igreja com uma formação equivocada e trouxeram uma fé política, uma religião política. Pessoal, é o seguinte. Quem assistiu esse primeiro capítulo do documentário do Brasil Paralelo não vai poder entender o que é realmente o marxismo de Marx. E eu não os culpo por diversos motivos. Eu só quero que eles façam uma autocrítica. Certo? Façam uma autocrítica. Talvez, eventualmente, no futuro, apresentar um material com muito menos custo, mas que possa sanar essa dívida. Porque promessa é dívida. Eles prometeram e não cumpriram. Quem assistiu esse primeiro capítulo sairá de lá tal e qual entrou, sem saber o que é o marxismo de Marx. Tendo uma ideia vaga, histórica do que é o marxismo, com alguns insights. Um bom que eu vi lá é do sujeito que mostra essa analogia entre a mentalidade marxista e a concepção religiosa de Messias e de salvação. Muito bem. Para concluir, eu vou ler aqui para vocês uma coisa extremamente interessante. De um outro marxista, tá? De um outro marxista, Walter Benjamin. Esse Walter Benjamin era um caso curioso. Por volta de 1924, salvo engano meu, mas era a década de 20. Ele tinha uma dúvida, Walter Benjamin, isso é uma biografia dele, pode contar isso para vocês. Ele tinha uma dúvida. Ele estava em dúvida se... Ele era um judeu. Ele era judeu e ele estava em dúvida. Vejam bem a dúvida. Se ele entrava para o Partido Comunista Alemão ou se ele deveria mudar para a Palestina e viver numa sinagoga ensinando, comentando a Torá. Uma dúvida estranha, né? Que dúvida curiosa. Imagine só um judeu pensando, e agora, hein? O que eu faço? Eu entro com o Partido Comunista ou eu me isolo numa sinagoga e vou ensinar a Torá? É óbvio que tem um motivo para isso. É óbvio. Esse mesmo Walter Benjamin vai escrever posteriormente um texto muito interessante. Muito interessante. Que eu quero ler para vocês. Eu deveria ter imprimido, mas como não imprimi, agora eu tenho que procurar aqui no livro, tá certo? Ele escreveu um texto muito interessante. As teses, a partir da página 33. Achei. Tá aqui. Olha só. Walter Benjamin, na primeira metade do século XX. Esse homem que tinha essa dúvida, no mínimo curiosa. Olha o que ele diz. Abre aspas para Walter Benjamin. Como se sabe, deve ter havido um autômato, constituído de tal maneira que a cada jogada de um enxadrista ele respondia com uma contrajogada que lhe assegurava a vitória da partida. Diante do tabuleiro, que repousava sobre a ampla mesa, sentava-se um boneco em trajes de turcos, com um narguilé na boca, e um sistema de espelho despertava a ilusão de que essa mesa de todos os lados era transparente. Na verdade, um anão corcunda, mestre no jogo de xadrez, estava sentado dentro dela e conduzia por fios a mão do boneco. Pode-se imaginar, na filosofia, uma contrapartida desta aparelhagem. O boneco, chamado materialismo histórico, deve ganhar sempre. Ele pode medir-se, sem mais, com qualquer adversário, desde que tome a seu serviço a teologia, que hoje, sabidamente, é pequena e feia, e que, de toda maneira,
não deve se deixar ver. Então aqui eu estou dando a dica para você que quer saber o que é o marxismo de Marx, que quer saber por que essa religião política pode ser chamada realmente de religião política e não de um mero pensamento político. Por que ela gera essa paixão, esse ódio e essa esperança messiânica? Porque está na origem do seu pensamento tudo isso. Certo? E para você que quer saber o que é o marxismo de Marx, ficam aqui as dicas. E fica aqui a dica também para o Brasil Paralelo. Já que promessa é dívida, fazer no futuro uma publicação, tá certo? Alguns vídeos trazendo essa concepção de Marx como ela é de fato, e não como, infelizmente, foi exposta nesse primeiro capítulo. Então, aquela superficialidade da qual se queria fugir, né, da qual o Brasil Paralelo queria fugir, ele nela caiu. Tá bom? Pessoal, espero sucesso para vocês do Brasil Paralelo. Espero que vocês façam essa autocrítica para melhorar o conteúdo. Lembre-se, o conteúdo é o mais importante. Muitas citações interessantes, muitas dicas interessantes. E se vocês seguirem essas dicas, vocês entenderão muito melhor o que é o marxismo. Obviamente, eu não pude dar nenhum décimo daquilo que eu tinha, porque o objetivo era mais fazer a crítica a esse primeiro capítulo do documentário do Brasil Paralelo do que expor o pensamento de Marx. Mas espero que tenha sido de alguma ajuda para ambas as partes. Para os produtores desse primeiro capítulo, desse documentário A História do Comunismo, o Brasil Paralelo, e para você que está me ouvindo aqui. Obrigado, fiquem com Deus e até mais.